E aí, gente? Olá, compactos! Olá, pessoal que acompanha o nosso canal. Hoje temos mais uma parte da nossa série Períodos da História da Arte. E no vídeo de hoje, que vai ser separado em duas partes, essa aqui é a primeira parte, nós vamos falar sobre a arte da Mesopotâmia. Nós vamos entender como que a Idade dos Metais, que é a última parte da pré-história, vai se transformar na história. Vem com a gente para ver essas maravilhas do mundo antigo. Solta a vinheta, produção. Bom, aí nós temos a Idade dos Metais, a última parte da pré-história, e as sociedades humanas começam a se diversificar e a melhorar ali como que elas são formadas, né? Então as famílias vão virar clãs, os clãs vão se tornar tribos, e aí nós vamos ter as sociedades estatais no crescente fértil. A Mesopotâmia é um nome que foi dado pelos gregos, vem do grego, e quer dizer terra entre rios. Sempre vamos lembrar que a Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates. É uma região de deserto, então se você tem um rio ali por perto, já vai ajudar a sua vida, né? Lembrando que a gente precisa de água para plantar. Então, se tem água, se tem um rio próximo, nós vamos ter irrigação. Se tem irrigação, nós temos riqueza, né? Vamos ter alimentos para sustentar aquela população e ela vai poder crescer, vai poder frutificar, vai poder o que é produção? Vai poder, né? Se perpetuar. Muito bem, obrigada. Isso mesmo. Gente, a região da Mesopotâmia atualmente fica no Oriente Médio. Algumas das esculturas e parte da arquitetura que a gente vai mostrar estão em alguns países do Oriente Médio, como o Iraque, como o Kuwait. Então, naquela região ali do Oriente Médio, como vocês vão observar aí no mapa. Nós vamos ter aí vários povos vivendo na Mesopotâmia. Quando você começa a estudar essa parte da história e da história da arte, algumas pessoas podem simplificar os povos mesopotâmios ou povos da Babilônia. Mas era um monte de gente que morava no mesmo local. A gente tinha os sumérios, os acádios, os babilônios, depois vamos ter os assírios. Um monte de gente vivendo nessa região, caldeus, e lutando por esse território, até que nós temos aí um período em que há uma certa unificação desses povos, né? E dentre todos esses povos, o primeiro povo a chegar, que a gente tem registro arqueológico, a chegar nessa região, foram os sumérios. Eles vieram da região sul para se estabelecer naquelas regiões ali, onde vamos ter as cidades mais desenvolvidas dessa região. E o fato que a gente vai separar aí a pré-história da história vai ser a escrita, né? Então, com a chegada da escrita cuneiforme, nós damos um tchau para a pré-história e para a Idade dos Metais e um hello para a história, porque a partir de agora a humanidade pode registrar a sua própria história, incluindo as suas histórias de tradição oral, seus mitos, suas lendas, sua religião, seus costumes, tudo pode ser colocado e registrado e deixado para a posterioridade, né? Por que a escrita cuneiforme recebeu esse nome, tem esse nome? Por conta do instrumento que é utilizado para fazer essa escrita. Era utilizado um instrumento chamado cunha, que tinha, né, um formato de, adivinham só, né, cone, né? E era utilizado essa ferramenta para gravar em pedaços de argila, em tábuas que vocês vão observar aí nas imagens, os escritos mais importantes. E aí a gente tem um dos escritos mais importantes dessa época, que é o código de um cara que vai ser bem importante, que vai ser o Hammurabi. Esse cara, imagine, gente, numa época em que as cidades começaram a se formar, então, assim, não tinha muita organização, era meio que cada um por si, né?
e ninguém por todos, na verdade. Então, ele criou o primeiro código de leis, que foi o chamado, né, o Código de Hammurabi, e eram várias leis dentro desse código, e a lei que ficou mais famosa foi a Lei de Talião, né? Talião basicamente quer dizer tal qual. Então, o que significa essa lei? O que é essa lei? É aquela lei, olho por olho, dente por dente. Então, assim, meu querido, você fez cometeu um crime aí, você assassinou uma pessoa, então você vai receber uma sentença de morte, né? E aí nós vamos ter o primeiro desenvolvimento das cidades, né? Como que eram organizadas essas cidades? Elas eram organizadas a partir dos zigurates, dos templos. Eu já vou explicar mais sobre o zigurate, o que é o zigurate, mas antes eu vou falar por que a cidade era construída e o zigurate era o centro. Como que era a sociedade da Mesopotâmia, essas primeiras sociedades e também as últimas? Eram sociedades teocráticas, né? O que quer dizer esse termo, teocracia? Quer dizer que a religião e a política, elas caminhavam juntas, né? O rei, ele não era só um representante político, ele também era um representante religioso. É claro que tinham os sacerdotes, mas o rei representava os próprios deuses, né? Por conta dessa relevância da religião. E a escultura, a pintura, a produção de utensílios, ela vai se voltar para essa parte temática, essa parte da religiosidade, essa representação da religiosidade. Então nós vamos ter o estatuário, as estátuas, as esculturas em homenagem aos deuses. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura. Então vamos voltar aos zigurates, né? Que palavra que é essa, gente? Os zigurates são construções arquitetônicas em formato piramidal, ok? Só que eles são integrais, muito bem? E lá em cima, na última parte dos zigurates, ficavam os templos, tá? Os templos eram onde, né, eram feitas as cerimônias religiosas, talvez, às vezes, até sacrifícios, talvez, e eram o ponto central da cidade. Então, assim, dependendo da sua relevância social, você moraria mais próximo ao zigurate, ao templo dessa cidade, ou mais longe. É tipo em Campo Grande, quando você mora perto do shopping. Então, é essa a relevância aí. Lá na cidade da Mesopotâmia, tá? Morou perto do templo, você é rica! Eu sou rica! Tá? Você tem relevância social, tá bom, querida? Os zigurates, eles são muito interessantes e a conversa fica interessante por conta dos zigurates, por quê? Lá no livro do Gênesis, da Bíblia, nós temos uma história chamada a Torre de Babel. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Pois é. Tem uma novela. É verdade, tinha uma novela da Globo chamada Torre de Babel, né? Então, gente, elas são novinhas, elas não lembram. Gente, vocês não vão lembrar dessa novela Torre de Babel, que a Cláudia Raia se joga, ela é um boneco. Bota aí, produção, a imagem. Então, a Torre de Babel é uma história do Gênesis da Bíblia, que é basicamente o seguinte. Tinha esse povo ali, né, sumérios, tá? Foram lá construir um babado, um zigurate gigantesco, né? Porque eles queriam alcançar Deus, que Deus estava no céu, e eles queriam chegar lá para dar um oi, estamos aqui e tal. E construíram esse zigurate gigantesco, construíram, mas, como a gente sabe, o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus, assim, que é um pouco raivoso, tem um pouco de ira, não gosta muito, assim, de ser, né, cutucado, de ser desafiado. Então, o que ele fez? Ele mandou um raio destruindo. Mas aí o negócio caiu tudo, desabou tudo, os trabalhadores que estavam lá construindo o babado do zigurate lá caíram tudo no chão. E quando eles caíram no chão, bem desenho animado, né? Caiu no chão e não morreu, né? Mas tudo bem. Quando eles caíram no chão, cada um estava falando uma língua diferente, né? E eles não conseguiam se entender. Então, assim, além de ser derrubado lá de cima, eles ainda receberam esse castigo de não se entenderem mais, porque cada um ia falar uma língua diferente, né? E essa é a história, assim,
surgimento das línguas também humanas nessa época aí. Basicamente é isso. Mas alguns historiadores relacionam essa história da Torre de Babel com o Templo Branco, que fica na cidade de Uruk, tá? O Templo Branco é uma construção, zigurate, né, gente? O templo fica lá em cima, o zigurate fica embaixo, né? Bom, não sei se foi o templo, não sei se foi algum ataque, não sei se foi a ira de Deus, gente. Mas, o Templo Branco era assim e hoje em dia ele é assim. Só o pó. Então, basicamente, o zigurate, ele vai ser a representação arquitetônica desse período mais importante, tá? Então, assim, se você vai fazer uma provinha de Mesopotâmia, falou em arquitetura, falou em zigurate, tá? E não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu só olhar um zigurate que me dá vontade de comer bolo, porque eu olho o zigurate e eu já penso em bolo de festa, bolo de andar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ainda na arquitetura, nós vamos ter os palácios. E aí, a gente vai falar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Já ouviram falar dos Jardins Suspensos da Babilônia? É um super palácio que tem uma super arquitetura, que essa arquitetura ela foi feita em homenagem a uma das esposas, a Amytis. Põe aí no Google depois, gente. Amytis, tá? Eu acho que essa pronúncia aí, não sei. E o que acontece? A Amytis, ela era de um reino diferente ali da Babilônia. Ela veio de longe, ela não habitava o deserto. Ela veio de um lugar que tinha montanhas verdejantes. E aí ela tava meio tristinha. E o boy foi lá e falou, vou fazer um palácio em homenagem a ela. E construiu os Jardins Suspensos da Babilônia. Na verdade, esse nome ele é meio errôneo. Não é que os jardins estão suspensos no ar, né? Não é... Como que é a terra lá do Avatar? Não é Pandora, né? Que tem as montanhas que ficam flutuando. Não é isso. Gente, basicamente aí é uma construção próxima de um zigurate que você vai ter vários planos e nesses planos tem plantado, né, vários jardins, né? Jardins suspensos da Babilônia. Pronto. E, bom, o que eu fico pensando, meu comentário sobre isso é o seguinte: arrasou, a gata ganhou lá no palácio dela, bonito. Só que assim, ela era a esposa favorita do cara. Então imagine, né, as outras esposas como é que ficaram, né? A mulher foi lá e recebeu um palácio, super palácio pra ela, e as outras, né, elas que lutem, né? Coitadas. O que acontece? Nós não temos os jardins suspensos. A gente não tem essa descoberta arqueológica até hoje. O que a gente tem é um relato. Adivinha de quem? Grego. Nós temos um relato grego que descrevia esse local, né? As fontes que indicam as medições do jardim são confusas, mas em todos os casos, extraordinárias. Acredita-se que tenha tido aproximadamente 100 metros de altura, tipo, grande pra caramba, por 121 de comprimento, tá? Teriam formas abobadadas, semelhantes às pirâmides egípcias, e tem outras fontes que dizem que tinham quilômetros, tipo, que era um negócio gigantesco, né? E ficaria ao sul da cidade de Bagdá, hoje em dia. E aí a gente vai falar do portal de Ishtar, tudo bom? O portal de Ishtar, uma parte dele está no museu em Berlim e uma parte está onde hoje é o atual Iraque, tá? Cada uma dessas cidades da Mesopotâmia, da Babilônia, tinha um portal em homenagem aos deuses, tá? No caso do portal de Ishtar, que era uma deusa do amor e da fertilidade, foi feito esse portal na entrada da cidade. E não foi só Ishtar que foi louvada e foi homenageada nesse portal, que é todo rico, cheio de cores maravilhosas, o dourado, o azul. Inclusive, esse azul, ele era em homenagem a um outro deus, que era o deus Marduk, que era o deus protetor da cidade, tá?
Vocês vão acompanhar aí nas imagens toda a riqueza de detalhes que tem esse portal. Esse portal tem algumas imagens iconográficas da religião da Babilônia, dessa região da Mesopotâmia. Essas imagens, temos imagens de touros, que, gente, tem imagem de touro desde a pré-história. Então, essas imagens continuam no imaginário popular dessas populações, né, desses povos. Tem algumas imagens de deuses, vocês vão acompanhar aí um deus, que a produção vai colocar o nome dele aí embaixo, que é um deus que tem várias partes de animais, e isso vai estar presente em algumas imagens de deuses, né? Que é, agora eu vou falar um palavrão, vamos lá, acompanha comigo. Antroposomorfismo, né? Ou imagens antroposomórficas, né? Isso vai aparecer muito na arte da Mesopotâmia e mais pra frente na arte egípcia. O que quer dizer antroposomorfismo? Antropo, homem, zoomorfismo, forma de animais. Então nós vamos ter essas imagens aí que são misturas, né, de deuses, em que tem cabeça de gente, tem algumas partes de animais, algumas imagens que são aladas, que tem asas, né, que tem patas de outros bichos. Essa mistura aí vai aparecer bastante na arte da Mesopotâmia. E eu gostaria de falar sobre os relevos, mas eu vou deixar a parte do relevo para as esculturas e para o nosso próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham apreciado. E, só para terminar o vídeo, eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Ajude essa youtuber, essa vlogueira, a alcançar 1000 inscritos no canal Compact. Nós estamos aí quase beirando 800 inscritos. Eu lancei um desafio no YouTube, que a gente vai fazer aquele bolo inspirado na Dona Cecília. Se nós chegarmos a 1000 inscritos. E, gente, é para se inscrever no canal no YouTube. Nós também temos a página no Facebook e uma página no Instagram sobre o canal Compact. Mas a nossa página que está mais próxima de chegar a 1000 inscritos é a página do YouTube. É claro que a gente quer que vocês se inscrevam em todas as páginas. Mas o essencial agora que a gente quer é os 1000 inscritos no canal Compact, na página do YouTube. Então, um beijo pra vocês, até a próxima e tchau! Só pra deixar registrado, na Bíblia não aparece o nome Uruk, Erech, tá? No negócio lá da Torre de Babel. Só pra deixar, bota essa parte preto e branco, tá, produção?